Adoro comer um doce depois do almoço, mas como é que eu faço? Depois da janta chega aquela vontade de comer um doce, eu abro a despensa da minha casa e eu tô parecendo assim um cara que ficou preso e querendo acabar com o estoque de doce do mês. E aí, o que fazer? Se isso acontece com você ou se você conhece alguém que sente essa vontade repentina de comer doce, esse vídeo é para você. Vou te dar dicas para você comer menos ou até continuar comendo e ainda ter resultados de emagrecimento. Olá, tudo bem? Não sei se você me conhece, mas eu sou o Júlio Venâncio, sou personal trainer há mais de 20 anos e eu tenho estudado os últimos meses para estudar um pouco mais do comportamento humano e ainda assim poder associar com o meu conhecimento de treinador para poder ajudar você e mais pessoas a atingirem seus objetivos. O vídeo de hoje é especificamente sobre aquelas pessoas que têm uma vontade de comer doce, que abrem mão de uma lasanha, abrem mão de uma pizza, mas a hora que chega na sobremesa não tem fim, tá? É o seguinte, existem alguns pré-conceitos que você precisa entender para com que você entenda a linha de raciocínio de um todo e aí poder aplicar para você ou até comentar com aquelas pessoas que você conhece que sofrem, entre aspas assim, desse mal, né? Para você, se você pensar em emagrecimento, quando você pensa em emagrecimento, você precisa pensar num todo, onde você gasta mais calorias do que você ingere, ok? Então essa é a premissa básica. Ah, mas e se eu passar a 20 calorias durante o dia e fazer minhas atividades diárias? Porém, temos um mínimo de calorias necessárias para ingerir diariamente para com que a gente consiga fazer nossas atividades do dia a dia. Senão, bastaria você pegar, acordar, comer uma fatia de pão integral e passar o dia inteiro bem, né? Mas esse mínimo de calorias que a gente precisa é o que a gente chama de gasto calórico basal, ou seja, é o mínimo de calorias que a gente precisa. E isso está relacionado ao nosso peso, não necessariamente a ser homem ou ser mulher, porque a fórmula é a mesma, só que está relacionado ao peso corporal, ok? E isso varia de pessoa para pessoa, lógico. E aí tem uns entremeios aí sobre nível de atividade física, se você faz atividade física ou não, se você trabalha sentado ou em pé ou não, enfim. Então são dois conceitos por enquanto até agora que você precisa entender, tá? Primeiro, que você precisa gastar mais do que você ingere e segundo, que tem um mínimo que você precisa ingerir, ok? Tá. Usando esses dois conceitos, o que acontece? Você precisa equalizar as suas refeições de forma que você encaixe esse doce ou essa sobremesa que você tanto gosta nessas calorias que você precisa ingerir, a fim de que ainda assim, no final do dia, você ainda tenha um déficit calórico. Simples? Fácil? Mais ou menos. Por quê? Porque às vezes o olho cresce, a gente quer pegar mais do que a gente pode, a gente quer comer mais do que a gente precisa, e aí é que está o erro. Então, meus amigos, eu quero que vocês pensem assim, entendam dessa maneira. Não existe alimento proibido. Existe sim a quantidade proibida sobre aquilo que você precisa ingerir ou que você precisa comer para com que você atinja seu objetivo. Vamos lá, se você está pensando em ganhar massa muscular, por exemplo, você precisa ter um superávit calórico, porém, esse superávit calórico não pode ser muito mais do que o quanto de calorias que você ingere, porque o seu corpo não metaboliza isso e aí parte disso se transforma em gordura. Então, não sei se você está conseguindo entender a minha linha de raciocínio, mas tem um range ali, uma faixa de calorias que você precisa, que você pode ingerir, que você ainda vai ter resultado e ainda assim não vai passar vontade, tá bom? Tá, mas como é que eu faço isso no dia a dia? Vamos lá, vamos ser um pouco mais práticos. Se você está seguindo alguma dieta e você passou por algum profissional, por um nutricionista, e ele passou a sua dieta e você está com aquela vontade de comer aquele doce, a minha sugestão o que é o doce? Na maioria das vezes ele é composto muito de carboidrato simples e gordura, tá? São duas coisas que palatariamente atraem a nossa atenção, o nosso
nossa vontade, e é isso que faz com que a gente saia da dieta, porque isso a indústria, né, as confeiteiras sabem e é extremamente atrativo para o nosso paladar e o nosso estômago. Então, se você pensa em gordura e carboidrato, quando você vai comer alguma coisa após uma refeição principal ou ao longo do dia, você deve tentar procurar ingerir menos carboidrato e menos gordura. Mais difícil você calcular a gordura, porque a gordura a gente já contabiliza ao longo, no preparo dos alimentos. Às vezes, por exemplo, você vai cozinhar um arroz, vai fazer um arroz, você joga o óleo lá. Se você, às vezes, de repente, vai grelhar um bife, por mais que seja grelhado, às vezes tem um pouco do óleo ali na chapa pro bife não colar. Enfim, então alguns alimentos, no preparo dos alimentos, já incluem um pouco dessa gordura, tá? Já, porém, o carboidrato a gente consegue mensurar. Então, o que eu sugiro você fazer? Uma maneira mais simples é você reduzir um pouco de carboidrato das suas refeições para com que você aí coma o doce. Porém, não é comer o doce, mas eu não vou, então quer dizer que se eu tirar o carboidrato eu posso me matar de doce? Não, porque o carboidrato da sua principal refeição, o carboidrato das suas refeições tem uma função fisiologicamente mais favorável do que o carboidrato do doce. O carboidrato doce é simples, o carboidrato das suas principais refeições, ele já vem combinado com outros nutrientes, uma proteína, uma fibra, por exemplo, se for pensar num almoço, que faz com que tudo isso o organismo aproveite da melhor maneira. Agora, porém, se você for lançar mão de um doce, tem uns passarinhos aqui, mas se você for lançar mão de um doce, por exemplo, você você não vai comer um pudim com uma folha de alface, tá certo? Então é óbvio que daí não combina, palatarmente não funciona, né? Então por isso que o carboidrato do doce, a gordura do doce, não é um tipo de energia que a gente aproveita, é um tipo de energia que praticamente vai direto para a gordura do corpo. Tá, Júlia, mas então significa se eu controlar sempre o carboidrato das principais refeições, ainda eu vou ter resultado? Não. Como eu falei para você, o tipo de carboidrato dos doces não é um tipo de carboidrato que a gente aproveita. Porém, mas é o suficiente para matar nossa vontade. E aí quando você for comer o doce, cabe a você ter um pouco mais de maturidade e realmente pegar uma quantidade que você julga ser legal para você e não ficar com um pote na sua frente e falar, vou acertar suas pontas, ou vou pegar mais uma colherada, ficar com a colher ali que você comeu e beliscando o doce. Não. Tenha maturidade o suficiente para você pegar um pouco e sair. Tinha uma época que eu estava mais fissurado com relação ao meu corpo e até para dar exemplo para os meus alunos, eu escolhia dias para comer doce. É uma estratégia. Então, por exemplo, se você sabe que o seu final de semana você quer comer doce, então deixa só o seu final de semana, deixa só o sábado, só o domingo para você comer o doce, usando essa estratégia. Se você, nossa, mas eu vou ter um evento durante a semana que aí vai ter um doce lá, eu não vou poder resistir, entendeu? Então já controla a sua alimentação ao longo do dia para você comer aquele doce à noite. Você entendeu? Vai ter estrago? Vai. Porém, o estrago vai ser menor. Você não vai conseguir, dificilmente você vai ultrapassar aquelas calorias que você precisa para emagrecer, ou seja, você ainda vai ter um déficit calórico e essa quantidade vai ser mais do que aquilo que você precisa, no mínimo, para você ingerir, óbvio, mas bem menos do que aquilo que você poderia comer. Entendeu? Como comer até o olho explodir, por exemplo, tá? Então é uma dica muito válida, muito prática para você. Nunca fui da linha do tipo de você cortar um nutriente, um alimento do seu dia a dia. Eu acho que a gente consegue manter mais a dieta ou hábitos saudáveis quando a gente faz pequenas sessões ao longo da nossa semana, tá? E aí você pode usar essa estratégia, principalmente agora que vai começar, daqui a pouco aí começa a chegar a Páscoa, né? E aí vai ter doce pra caramba, e aí como é que você vai fazer? Esse papo eu vou deixar para um outro vídeo, mas enfim. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like aqui para mim, só para eu saber se esse vídeo fez sentido para você. Se puder passar esse vídeo para outras pessoas que
que sofrem desse mal, agradeceria bastante. Mas se você quiser dar uma dica de outros temas aqui para mim, eu estou super aberto a isso, tá bom? Muito obrigado, forte abraço e conta comigo. Valeu!